Oi fofinhos, eu fiz mais vídeo aqui no meu canal no vídeo de hoje. Bom, gente, estou aqui para o meu curso de coreano. Para quem não sabe, eu faço aula de inglês de segunda a sexta e curso de coreano de segunda a segunda. Então, hoje eu tive aula de inglês e aula e curso de coreano. Então, vamos lá. Gente, o meu livro, ele é de 10 matérias. Então, eu vou abrir aqui na matéria. Achei aqui, ó. Aqui meu estojinho separado para isso. Gostação da aula da professora Ara, que é a minha professora de coreano. Estudar, mas não vai fazer você falar inglês. Aprender do jeito certo. Eu coloquei o só celular consegui. aqui. Vamos para a terceira aula, que é essa. Consoantes e final de sílaba. Oi, pessoal. Nessa aula nós vamos falar sobre patim, que é uma coisa que muitos estudantes de coreano têm dificuldade. Só que na verdade é uma coisa que a gente tem no português. E o que é patim? Patim é uma forma de chamar as consoantes que ficam no final de uma sílaba, certo? Ou seja, é uma coisa que a gente tem no português. Bom, como vocês podem ver aqui nesses dois quadradinhos aqui em cima, o CBF e o... Pera aí. Consoante do final de sílaba. Pronto. Patim, certo? Patim, como é uma consoante que fica no final de sílaba, ela sempre fica nessa posição. Sempre embaixo da primeira consoante, seja ela uma simples ou uma dupla, e da vogal, seja ela uma vogal simples ou uma vogal composta, certo? No patim, nós temos somente 7 sons representativos, tá? Então, o som representativo é esse que vocês conseguem ver na segunda coluna, que estão dentro do colchete, certo? Nós temos somente esses 7 sons em posição de patim, certo? Vamos ver que sons são esses. Como vocês podem ver na primeira linha, essas 3 consoantes, essas duas simples e essa composta, quando ficam em posição de patim, ou seja, quando ficam no final de uma sílaba, sempre vão ter o mesmo som, que é representado por essa consoante aí que está dentro do colchete da segunda coluna, certo? Que som é esse? Esse som é como se fosse um G mudo. Só que cuidado, aqui no português, quando a gente tem uma consoante muda, né, no final de uma sílaba, é bem comum a gente enfiar uma letra no meio, certo? Geralmente um I, ok? Só que no coreano a gente não adiciona nenhuma letra, é só aquela consoante. Então quando a gente tenta fazer esse som, essa consoante, colocar essas consoantes no final de uma sílaba, é como se eu fosse pronunciar essa consoante, mas alguém batesse na minha garganta e eu não conseguisse pronunciar o resto da sílaba, ou seja, eu não conseguisse pronunciar a vogal, certo? Então eu vou ler aqui pra vocês os 4 exemplos que a gente tem aí, pra vocês entenderem melhor que som que é esse, tá? Então, gente, eu vou pular algumas partes pra não ficar tão longo assim pra vocês. Mas se vocês quiserem ver o vídeo completo e quiserem também ter o meu cursinho de coreano grátis, é só vocês entrarem no YouTube e pesquisar Curtido Coreano, com K. E aí vai ter a aula com os professores. E, gente, eu recomendo muito vocês fazerem somente com a professora Ara, que é essa professora que eu tô tendo a minha aula de coreano, porque os outros professores, eles ensinam bem. Mas como a Ara é coreana, então eu acho que ela ensina melhor por conta disso. Os exemplos são 혀, 책, 박, 부억, certo? Veja que eu não falei 벽, nem 책, nem 박, nem 부억, certo? Porque se eu fizer isso, eu estaria adicionando a vogal U. Mas como eu falei, no coreano, uma consoante no final de uma sílaba não se adiciona uma vogal a ela, certo? Então veja que eu não fiz o som de 벽, 책, 박, nem 부억. Por quê? Porque se eu fizesse isso, eu estaria adicionando uma vogal, que seria a vogal U, certo? E como eu falei, consoante no final de sílaba, consoante em posição de patim, a gente não adiciona nenhuma vogal a ela, certo? Então o som seria 벽, 책, 박, 부억, certo? Sem nenhuma vogal extra. Mas, Ara, não entendi. Como ficaria o som dessas palavras se elas não tivessem a consoante no final da sílaba, então? Vocês vão ver que o som ficaria muito mais claro. Eu vou dar a palavra helicóptero, hora, representada como N de grão, certo? Nós temos 2 sílabas. Na primeira sílaba, a estrelinha seria onde ficaria a consoante, é a consoante no início da sílaba. E na segunda sílaba, a estrelinha é onde ficaria a consoante, mostra o som que a consoante tem no final de uma sílaba. Então, esse padrão no nome das consoantes faz com que a gente lembre facilmente qual que é o som que a consoante faz no início de uma sílaba e no final de uma sílaba, certo? Nós temos 3 exceções, mas ainda nessas exceções a gente consegue saber qual que é o som que a consoante faz no início de uma sílaba e no final de uma sílaba, certo? Então, acompanha aí o nome das consoantes que eu vou ler pra vocês, de cima pra baixo, tá? Da esquerda pra direita. Então, a gente vai começar aí, assim, descendo, e aí depois vai pra segunda coluna, certo? Então, vamos lá. 혀, 니은, 디귿, 리을, 미음, 비읍, 시옷, 이음, 지읒, 치읒, 히읗, certo? Então, esse é o padrão das consoantes. Então, a gente consegue saber qual que é o som delas no início de uma sílaba e o som no final. E a última coisa que